Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre mais um ataque generalizado russo que, segundo as autoridades ucranianas, usou dezenas de drones e também mísseis. As autoridades locais disseram que os ataques russos da última noite causaram uma série de estragos, incluindo incêndios e pelo menos 5 pessoas feridas em várias regiões do país. A Força Aérea Ucraniana informou que conseguiu abater 27 dos 44 drones lançados pela Rússia e ainda informou que outros 8 drones foram provavelmente derrubados por ferramentas de guerra eletrônica. Além disso, a Rússia usou 2 mísseis nos ataques. Agora, segundo as mesmas autoridades, na região nordeste de Kharkiv, um dos mísseis atingiu prédios residenciais e deixou 3 pessoas feridas na cidade de Libortin. Indo para a região central, em Dnipropetrovsk, o governador Serhiy Lysak informou que a Força Aérea conseguiu derrubar 5 drones e um míssil. Mesmo assim, os ataques que aconteceram durante a noite deixaram 2 pessoas feridas e causaram danos em mais de 12 casas, além de afetar linhas de energia e gasodutos. Em Lviv, as autoridades relataram que destroços de drones caíram em uma zona industrial e incendiaram 4 caminhões. Felizmente, uma equipe de 32 bombeiros conseguiu controlar o incêndio e não houve feridos. E, para fechar, lá na região sul de Mykolaiv, outro incêndio também foi provocado por destroços de drones, mas, segundo a Força Aérea, eles conseguiram abater 7 desses drones. Gente, por mais que a Ucrânia receba suprimentos e armas de diversos países da OTAN, e como veremos hoje está chegando mais, às vezes fica aquela impressão de que os recursos russos, mesmo se tratando de um único país, são inesgotáveis, mas sabemos que não são. Pois é, nessa linha, hoje, sexta-feira, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, fez um pedido direto à China, que pare de apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Segundo Stoltenberg, o apoio de Pequim tem sido um fator decisivo para que o conflito continue. Ele disse que a China se tornou um facilitador decisivo da guerra da Rússia contra a Ucrânia, já que estaria permitindo a produção de muitas das armas usadas por Moscou. Stoltenberg também deixou um alerta. Se a China continuar com esse apoio, isso pode acabar prejudicando tanto os interesses quanto a reputação do país no cenário internacional. Ele ainda reforçou sua posição dizendo que pede à China que pare de apoiar a guerra ilegal da Rússia. Por outro lado, segundo as autoridades chinesas, declarações anteriores da OTAN já foram vistas como maliciosas e tendenciosas por Pequim. E em julho, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também deu sua opinião. Ele destacou que não quer que Pequim seja mediador. Mesmo assim, Zelensky deixou claro que espera que a China pressione Moscou para acabar com a guerra. Como sabemos, gente, o mesmo discurso de que o fornecimento de armas é um fator decisivo para que o conflito continue também é feito por Putin. Só que nesse caso, quem ele acha que está cooperando para isso não seria a China, mas os países ocidentais, principalmente ligados à OTAN. Por falar nisso, o ministro da Defesa do Canadá, Bill Blair, também fez um anúncio hoje, sexta-feira. Ele disse que o Canadá planeja enviar à Ucrânia 80.840 foguetes ar-superfície não armados, além de 1.300 ogivas nos próximos meses. Blair lembrou que, em junho, o Canadá já havia enviado um primeiro lote de 2.160 foguetes CRV-7, que podem ser equipados com diferentes tipos de ogivas para atingir alvos como edifícios, tanques ou até mesmo soldados. O ministro também informou que o Canadá vai doar chassis de 29 veículos blindados M113 e 64 carros blindados Coyote que não estão mais em uso pelas Forças Armadas canadenses. Bom, de um lado ou de outro, como sempre digo, quem continua rindo à toa é a indústria bélica. Bom, meus amigos, um dos ataques mais contundentes e marcantes contra o território ucraniano nos últimos dias foi o que atingiu o Instituto Militar em Poltava. E o que estava meio obscuro, passados alguns dias, começa a ficar mais claro. Vamos aproveitar o relato de testemunhas para saber um pouco mais sobre as dimensões do ataque. Muito bem, na terça-feira, Polina Melnik e Igor Kachov estavam tomando café da manhã quando ouviram o assobio de um míssil passar baixo sobre o prédio onde moram em Poltava, seguido por 2 explosões. Segundo Melnik e Kachov, o alvo do ataque era o Instituto Militar de Comunicações na cidade, localizada na Ucrânia Central, longe da linha de frente. Ambos, que são paramédicos voluntários, imediatamente pegaram o carro e foram ao local para ajudar.
Melnik e Khashoggi têm atuado em posições de estabilização próximas à linha de frente, tratando todo tipo de ferimento grave, mas afirmaram que nada os preparou para o que encontraram no Instituto, atingido por 2 mísseis no momento em que supostamente a chamada matinal estava sendo feita. Segundo relatos, esse ataque foi um dos mais mortais desde o início da guerra, com um saldo trágico em uma semana já sombria para a Ucrânia, enquanto a Rússia continua sua campanha aérea. Ao chegar, Khashoggi disse ter visto pessoas colocando os feridos em uma caminhonete de carroceria aberta, que, quando cheia, seguiu para o hospital, deixando um rastro de sangue pelo caminho e que as pessoas gritavam que precisavam de macas, mas não havia macas. Do lado de fora, pessoas cambaleavam ensanguentadas e desorientadas, enquanto os socorristas carregavam vítimas para debaixo de uma fileira de árvores. Um homem que havia perdido um olho gritava de dor, enquanto outros que haviam perdido membros gemiam de forma mais silenciosa. De acordo com Melnik, as pessoas que faziam mais barulho nem sempre eram as que precisavam de ajuda mais urgente. Os voluntários tentaram realizar uma triagem improvisada, aplicando torniquetes para salvar o máximo possível de vidas antes da chegada das ambulâncias. Muitas vítimas, no entanto, não sobreviveram. Na manhã de sexta-feira, 55 mortes foram confirmadas no ataque e mais de 300 pessoas ficaram feridas. Não está claro se entre as vítimas havia civis. Bom, agora vamos falar sobre o Instituto. O Instituto, gente, é uma instalação de treinamento que capacita soldados em áreas como eletrônica, guerra cibernética e comunicações de campo de batalha. Segundo um cartaz informativo preso no local, seus formandos são a elite intelectual das Forças Armadas Ucranianas. Durante o conflito, muitos soldados são enviados ao Instituto para um mês de treinamento antes de retornarem à linha de frente. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o Instituto treinava soldados ucranianos envolvidos em ataques contra alvos civis no território da Federação Russa. Canais pró-Kremlin no Telegram comemoraram o elevado número de mortos. Em meio ao luto, surgem perguntas sobre por que tantas pessoas estavam presentes em uma instalação militar conhecida. Segundo o Comando das Forças Terrestres Ucranianas, uma investigação foi aberta para verificar se as medidas adequadas foram tomadas para proteger as vidas dos soldados no Instituto. Autoridades negaram que a chamada matinal estivesse ocorrendo no momento do ataque e afirmaram que as pessoas estavam evacuando o prédio. O ataque ocorreu segundos após o alarme de ataque aéreo soar e, de acordo com Ihor Mitsuk, chefe do centro de treinamento, a fachada do prédio desabou, enterrando pessoas sobre os escombros. Ainda segundo um oficial de segurança ucraniano, ataques a alvos militares claros como este são exceções na campanha aérea russa, que tem como alvo frequente infraestruturas de energia. Segundo a fonte ucraniana, Moscou estaria tentando sobrecarregar as defesas aéreas, atacando rapidamente em várias partes do país. O oficial também explicou que, ao lançar drones e mísseis em ondas todas as noites, a Rússia consegue calcular a posição dos sistemas de defesa com base no que é abatido e ajusta seus ataques futuros. Bom, gente, passado algumas semanas da incursão em Kursk e observando os avanços russos na linha de frente, além da intensificação dos bombardeios em toda a Rússia, fica a pergunta: qual seria o objetivo real da incursão? Houve erro de cálculo? Ou algo que ainda não sabemos e esse tal de plano secreto que tanto Zelensky fala é realmente verdade? Bom, ao redirecionar recursos que estavam focados na defesa da região de Donetsk, lá no leste da Ucrânia, as autoridades ucranianas estão apostando que outras partes da frente, que tem 1.200 quilômetros, vão aguentar firme. Segundo especialistas, Kiev espera não perder muitos soldados e equipamentos na operação em Kursk, acreditando que os ganhos com essa operação vão compensar os custos em outras áreas. A ideia por trás dessa incursão, segundo a liderança militar ucraniana, era desviar as forças russas das linhas de frente no leste. Mas, de acordo com o comandante das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi, em vez de retirar força, a Rússia intensificou seus esforços e deslocou suas unidades mais prontas para a linha de frente em Pokrovsk e Donetsk. Politicamente, analistas dizem que a Ucrânia também está apostando que, se conseguir manter o controle de Kursk por tempo suficiente, pode usar isso como moeda de troca caso seja pressionada a negociar. Isso pode funcionar, mas só se houver uma maneira de forçar Moscou a negociar nos termos favoráveis para Kiev. Porém, manter esse território durante o inverno pode ser um desafio grande e desgastante para as forças ucranianas. Seja como for, o que Kiev espera, de acordo com fontes próximas, é que essa ofensiva em Kursk ajude a mudar a percepção de que a guerra está indo numa direção negativa.
Se isso acontecer, pode destravar mais ajuda material e até mudar as restrições impostas pelo Ocidente em relação ao envio de armas. Por outro lado, os avanços russos continuam ameaçando cidades importantes como Pokrovsk, que é um ponto estratégico de trânsito e que a Ucrânia agora está sendo forçada a evacuar. À medida que a pressão aumenta, existe o risco de as forças ucranianas perderem terreno aos poucos e, em alguns lugares, de forma mais abrupta. Mas, segundo especialistas militares, medir o sucesso apenas pelo território conquistado pode ser um erro. O mais importante aqui é o equilíbrio de desgaste. Defender uma posição bem preparada é mais fácil e geralmente menos custoso do que atacar. Antes da operação em Kursk, a Ucrânia estava desgastando as forças ofensivas russas. Isso mantinha o risco de um avanço russo bem baixo e dava à Ucrânia uma chance de reorganizar suas forças militares ao longo dos próximos meses. Meus amigos, o novo governo reformista do Irã está de olho nas movimentações da Rússia e deixou bem claro que não quer que Moscou apoie o Azerbaijão numa disputa de fronteira. O que preocupa Teherã é que esse apoio russo ao pedido do Azerbaijão por um corredor de terra ao longo da fronteira com a Armênia pode acabar isolando o Irã, dificultando seu acesso à Europa e ao resto do mundo. De acordo com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Sayed Abbas Araghchi, paz e segurança naquela região não são apenas uma questão de preferência, mas um pilar da segurança nacional. Qualquer ameaça, seja de onde for, que tente mudar as fronteiras ou a integridade territorial dos vizinhos é inaceitável e uma linha vermelha para o Irã. Ele publicou isso na rede social X, antigo Twitter. Esse desentendimento entre Irã e Rússia pode ter implicações geopolíticas mais amplas, já que o novo governo iraniano parece estar adotando uma postura mais firme com Moscou, tentando equilibrar suas alianças. Irã e Rússia estão prestes a assinar um novo acordo de cooperação estratégica, mas ainda há muito debate sobre o conteúdo desse acordo. E dentro do próprio governo iraniano existe tensão sobre até onde deve ir essa aliança militar com a Rússia, que já envolveu o uso de drones iranianos em ataques contra cidades na Ucrânia. Ainda essa semana, Teherã chamou o embaixador russo, Alexei Dedov, para deixar claro seu descontentamento com a posição russa. Segundo Araghchi, o Irã não quer que se crie um conflito em suas fronteiras com a ajuda ou incentivo da Rússia. Ele fez essa declaração direta após a decisão russa de apoiar a proposta do Azerbaijão de abrir um corredor entre o Azerbaijão e a Armênia. Dentro do Irã, essa posição também ecoou. O ex-comandante da Guarda Revolucionária, Mohsen Rezaei, criticou a Rússia dizendo que o comportamento dos líderes russos foi inaceitável e contradiz suas declarações de amizade com o Irã. Outro político iraniano, Ahmad Naderi, que é mais linha dura, afirmou o seguinte: a falta de uma resposta firme do Irã às ações anteriores da Rússia contra nossos interesses nacionais os deixou ainda mais confiantes de que podem agir assim. Historicamente, o Irã sempre se opôs aos esforços do Azerbaijão e da Turquia de estabelecer o chamado Corredor Zangezur, que ligaria o Azerbaijão à República Autônoma de Nakhchivan. Isso porque esse corredor poderia cortar o acesso do Irã à Armênia e à Europa. O Azerbaijão já ameaçou usar a força para abrir esse corredor, o que poderia acabar levando a mais um conflito com a Armênia. O que complicou ainda mais a situação foi a recente visita de Vladimir Putin a Baku, quando o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que Moscou apoia o corredor e que a Armênia estava sabotando o acordo mediado pela Rússia para abrir essa passagem. Dentro do Irã está rolando um debate sobre se vale a pena continuar mantendo uma relação tão próxima com Moscou. O tom do Twitter de Araghchi, por exemplo, mostra que ele quer demonstrar que a política de equilíbrio entre o Oriente e o Ocidente, que foi uma das promessas do novo presidente Massoud Pezeshkian, é para valer. Um ex-presidente da Comissão de Segurança Nacional iraniana, Heshmatollah Falarjpish, alertou que a postura de Moscou sobre o corredor Zangezur pode ser uma jogada de Putin para evitar a possibilidade de o novo governo iraniano abrir diálogo com os Estados Unidos. Enquanto isso, do outro lado, a União Europeia já deixou claro, por meio do porta-voz Peter Stano, que as relações com o Irã dificilmente vão melhorar se Teherã continuar fornecendo drones e outros equipamentos militares para a Rússia usar na guerra contra a Ucrânia. O embaixador do Irã na ONU, Amir Shahed Iravani, chegou a enviar uma carta ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, negando essas acusações. Mas Stano não deixou dúvidas. Se ficar provado que o Irã está fornecendo mais ajuda militar para apoiar as ações ilegais da Rússia na Ucrânia, a União Europeia vai reagir.
Ele também mencionou que Joseph Borrell, chefe da diplomacia europeia, já havia discutido com o novo governo iraniano questões ligadas ao apoio militar e ao programa nuclear do Irã. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.